Olha, falar de Olavo de Carvalho, né? É um nome que, para muita gente, já vem carregado. Uma rejeição quase automática. Sim, na mídia, na academia, parece que há um consenso negativo bem forte. Totalmente. E o material que a gente está analisando hoje, aquele vídeo O Homem que Desvendou o Sistema, ele começa justamente daí. É, o narrador do vídeo admite a própria reação inicial, né? Tipo, ah, não, esse cara de novo. Exato. E o vídeo já contextualiza o porquê dessa fama toda. Fala de ataques massivos. Centenas de milhares de páginas no Orkut é o que mencionam. Criticando, né? Isso. E os rótulos de sempre. Reacionário, negacionista, conspiracionista, aquela coisa toda. E é aí que entra a nossa proposta aqui, né? Tentar ir um pouco além dessa superfície, dessa polêmica toda. Usando só o que esse vídeo apresenta. O que essa fonte específica conta sobre ele. Por que tanta briga em torno do nome? Exatamente. Qual é a narrativa que essa fonte constrói? E uma coisa que achei interessante no relato é um ponto de virada que eles marcam. A morte dele em 2022. Parece que isso mudou um pouco a percepção, né? As homenagens, gente relembrando previsões antigas dele. É. E o próprio narrador da fonte diz que isso o fez reavaliar, pensar se não tinha caído na tática do ad hominem. Aquela de atacar o mensageiro para não discutir a mensagem, né? Uma autocrítica interessante que o vídeo traz. Total. E aí, para entender quem ele era, o vídeo volta lá atrás. Na infância, Sim, menciona uma dificuldade na escola que o teria feito se sentir meio o menos esperto. e isso teria gerado nele uma obsessão, assim, por entender as coisas. O que está acontecendo aqui, sabe? E a base disso seria observar as pessoas, o comportamento humano, uma coisa bem empírica no começo. A definição dele de filósofo, que o vídeo traz, também foge do comum, né? Ah, sim. Não era só ler e acumular, embora o vídeo fale que ele leu pra caramba, né? Tipo, 100 livros por ano, por décadas. É uma imersão total. Mas a ideia era viver a filosofia, absorver mesmo, para fortalecer a própria consciência. E essa busca, olha, levou ele pra caminhos bem diferentes, segundo o relato. Passou pelo marxismo. Sim, e não só estudou, militou no partido. Mas aí saiu por razões morais mesmo. O vídeo até cita ele dizendo algo como essa gente não presta. Pesado. E depois? Astrologia. É, estudou por interesse, ficou conhecido na área, mas depois largou. Achou limitado. Muito sensacionalismo. Investigou psicanálise, estruturalismo. O vídeo dá a entender que ele mergulhava fundo em cada coisa, sem muitas reservas no início. Até que, lá pelos 40 e poucos anos, teria atingido uma independência intelectual. E é aí que o negócio pega fogo com o establishment, né? Exato. Ele se via filósofo, mas a academia, segundo o vídeo, o rejeitava. Chamavam de charlatão, autoproclamado. Muito por não ter diploma formal, né? O que é irônico se a gente pensar em Sócrates, Platão. Pois é. Mas o vídeo também menciona que, apesar disso, ele recebeu honrarias, medalhas e tal. E a crítica dele à academia era forte. O vídeo cita o imbecil coletivo. Sim, a visão ali é que a academia virou mais um aparelho ideológico do que um lugar para pensar de verdade. A ideia de que o Estado não deveria educar, mas a sociedade. Porque o Estado, para ele, queria gente mais dócil. Sistema. É o que ele chamava de sistema. E como ele reagiu a essa rejeição toda? Bom, criando os próprios espaços, né? O True Outspeak, o curso online de filosofia, o COF. Que o vídeo diz ter tido 80 mil alunos. É muita gente. Muita gente. E o relato conecta isso diretamente a uma intensificação dos ataques contra ele. Focados na pessoa, né? Descredibilizar. O que ele lia como assassinato de reputação. Uma reação do tal sistema que ele dizia estar expondo. Essa é a interpretação que o vídeo apresenta. Mas como ele aguentava essa pressão toda? Aí entra um conceito-chave que o vídeo explora. As 12 camadas da personalidade. Que seria, assim, fundamental para entender a resiliência dele. Explica um pouco isso, como o vídeo apresenta. É tipo um mapa da consciência. Vai das camadas mais superficiais, do ego, da sobrevivência, onde ele achava que a maioria ficava presa, Entendi. até as camadas mais profundas. Autoconsciência, propósito, uma coisa mais espiritual, a partir da camada 5, mais ou menos. E como isso se conecta com a postura dele, muitas vezes agressiva até? A ideia no vídeo é que ele não agia para mudar o sistema de fora, porque se via
como escravo dele também, mas operava a partir do seu sistema interno. Com motivações que quem está nas camadas mais rasas não entenderia. Faz sentido dentro dessa lógica. Exato, o vídeo enfatiza a importância que ele dava a caminhar diante de Deus, agradar a essa instância superior, não ao mundo do falatório, como ele chamava. Daí a indiferença aparente e a crítica ou elogio, aquela frase famosa sobre o que fazer com a opinião dos outros. Que o vídeo recupera, assim. A força dele viria dessa crença na alma imortal, no juízo final, uma perspectiva bem transcendente. Mas o material não passa pano para as falhas dele, né? Não, de jeito nenhum. Aponta uma tendência a subjugar alunos intelectualmente, uma certa irritabilidade com perguntas. E as contradições, tipo apoiar o Bolsonaro depois de falar tanto contra a idolatria política? O vídeo reconhece isso como parte de uma busca, talvez errática, incessante. Não tenta esconder essas partes controversas. Então, o retrato final que essa fonte pinta é bem complexo. Um paradoxo. Odiado, amado, charlatão para uns, gênio para outros. A visão que fica no vídeo é de um cara falho, humano, mas que viveu intensamente pelo que acreditava ser certo, pagando o preço por isso. E o legado que ele mesmo reivindicava segundo o vídeo. Bem direto. Eduquei uma porrada de gente. Ponto. Então, resumindo o que essa fonte nos traz, Olavo de Carvalho como alguém numa busca incansável por entender, Que mergulhou em muitas ideias diferentes confrontou o poder estabelecido, a academia, o tal sistema. e que tinha uma motivação final muito ligada a essa visão espiritual das 12 camadas. Exatamente. Essa é a síntese da narrativa apresentada ali. Fica a pergunta no ar, então, baseada do que a gente viu nessa análise. Diante de figuras assim tão polarizadoras e com campanhas de desqualificação tão intensas como as descritas ali, Como a gente consegue ter um olhar mais equilibrado? É difícil, né? muito. E até que ponto aquela rejeição inicial que o próprio narrador do vídeo sentiu e que muita gente sente pode acabar fechando portas. Impedindo a gente de, talvez, pescar alguma ideia útil, mesmo que a gente discorde de 99% do resto. Fica para pensar.